Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos mergulhar num dos sistemas de faca mais perigosos e misteriosos do planeta, o Piper Knife System, criado nas ruas violentas da África do Sul. Esse estilo de combate é temido por sua velocidade brutal, movimentos imprevisíveis e sua conexão direta com o crime de rua. Prepare-se para conhecer a origem, as técnicas e o legado de uma arte que não foi feita para o tatame, mas sim para sobreviver no caos da selva urbana. Então respire fundo e venha comigo. O Piper Knife System é um sistema de combate com facas altamente incomum, com raízes profundas nas realidades sociais e criminais da cidade do Cabo, na África do Sul. Sua origem remonta ao final do século XX, mais especificamente às décadas de 1980 e 1990, em um período marcado por instabilidade política, conflitos raciais e níveis alarmantes de violência urbana. Durante o regime do Apartheid, a África do Sul viveu sob um sistema institucionalizado de segregação racial, que marginalizou a população negra e criou profundas divisões sociais. As áreas urbanas como a cidade do Cabo se tornaram zonas de tensão, pobreza e criminalidade crescente. Nas chamadas townships, bairros periféricos pobres, a presença da polícia era limitada, e a sobrevivência muitas vezes dependia da força, esperteza e da capacidade de enfrentar a violência. Foi nesse ambiente que se formaram diversas gangues locais, especialmente entre jovens que cresciam em contextos de miséria e abandono. Muitas dessas gangues desenvolveram estilos únicos de movimentação, combate e uso de armas improvisadas, principalmente facas, navalhas, cacos de vidro e ferramentas cortantes. Nigel February, o observador das sombras. Nigel February, o criador do Piper Knife System, cresceu na região do Skate Flats, uma vasta zona urbana da cidade do Cabo marcada por extrema pobreza e altos índices de criminalidade. Desde jovem, February observava os movimentos dos criminosos locais, muitas vezes ex-integrantes de gangues ou presidiários, que desenvolviam maneiras extremamente eficazes e brutais de usar facas em assaltos, brigas e execuções. Mas Nigel não era um criminoso. Ele era um observador silencioso, um analista da movimentação humana e da psicologia do combate. Ele percebeu que os sistemas tradicionais de artes marciais e defesa pessoal não conseguiam captar a essência do perigo real que vinha da rua. O que se via nas academias de artes marciais era, para ele, técnico demais, previsível demais, e mortalmente ineficaz contra os ataques reais que ocorriam nos becos escuros e vielas da África do Sul. Dança, crime e ilusão, os elementos do Piper. Ao longo dos anos, Nigel February começou a sistematizar aquilo que via. Ele notou que muitos movimentos usados por criminosos tinham origem em danças tradicionais africanas e até em movimentos de capoeira e gumboot, uma dança dos mineiros sul-africanos que envolve batidas rítmicas com os pés e mãos no corpo. Esses movimentos não eram só estéticos, eles serviam como ferramenta de engano, confundindo a vítima, escondendo a arma, mascarando a intenção do ataque. O criminoso parecia dançar ou brincar, até que a faca surgia com velocidade impressionante e letalidade total. Nigel percebeu que a ilusão, o ritmo e a imprevisibilidade eram as verdadeiras armas, muito mais do que a lâmina em si. Ele incorporou esses elementos em um sistema que batizou de Piper Knife System, em referência ao Pied Piper, o flautista encantador da lenda que seduzia suas vítimas com música e ritmo antes de levá-las à perdição. Estrutura do sistema. O Piper Knife System se tornou um conjunto de princípios e movimentos altamente fluidos, que imitam o caos e a velocidade dos ataques reais. Entre seus pilares estão movimentação corporal rítmica e enganos visuais, uso de ritmo e fluidez para desorientar o oponente, exploração de ângulos não convencionais para atacar ou escapar, esconder a intenção do ataque até o último momento, desconstrução da defesa tradicional, tornando o sistema imprevisível. Mais do que um sistema técnico, o Piper se apresenta como uma filosofia de combate de rua, construída a partir da observação direta da violência real, algo que não se aprende em tatames ou livros. O Piper fora da África. Durante muitos anos, o Piper Knife System permaneceu desconhecido fora da África do Sul. Era quase como um segredo de rua, restrito àqueles que conheciam a realidade das gangues ou que se aproximavam de Nigel February. Mas com o tempo, instrutores e especialistas em artes marciais começaram a prestar atenção na eficácia do sistema. Vídeos começaram a circular,
mostrando o estilo único e hipnótico dos praticantes. Muitos, à primeira vista, achavam que era uma dança teatral, até perceberem que aquilo refletia ataques reais, com um índice de letalidade assustador. Hoje, o Piper Knife System é estudado por forças de segurança, praticantes de defesa pessoal e instrutores de combate ao redor do mundo, especialmente aqueles que buscam uma abordagem mais realista e crua da violência urbana. Piper nasceu para refletir a violência improvisada e enganosa das ruas, especialmente no contexto sul-africano. Suas técnicas são baseadas em ritmo, fluidez, surpresa e brutalidade, combinando elementos físicos e psicológicos para neutralizar o inimigo rapidamente e com eficiência. Movimentação rítmica e não linear. O Piper utiliza uma movimentação corporal ritmada, fluida e contínua, que muitas vezes lembra passos de dança ou uma espécie de gingado. Essa movimentação serve para enganar o oponente, esconder intenções e criar oportunidades inesperadas para o ataque. O ritmo constante e as mudanças imprevisíveis de direção dificultam a leitura dos movimentos e quebram o timing de defesa do adversário. Uso extensivo de ilusão e engano. O Piper trabalha com a arte de esconder o ataque até o momento final. Isso inclui movimentos com as mãos sem a faca para distrair, simulações de guarda baixa ou desatenção, gestos que imitam um comportamento não ameaçador antes do ataque. Criar confusão mental no oponente, retardar sua reação e abrir espaço para uma estocada ou corte inesperado. Um praticante pode parecer estar dançando ou brincando com a lâmina, até que, em um piscar de olhos, desfere um corte devastador. Ataques explosivos de curta distância. A maioria dos ataques do Piper são rápidos, curtos e brutais. Cortes circulares, estocadas diretas e lâminas que surgem de ângulos incomuns são usados para incapacitar rapidamente o oponente. Atacar em explosões curtas, saindo de uma posição não ameaçadora para uma sequência mortal com pouquíssimo tempo de reação possível. O sistema visa causar múltiplos ferimentos em pontos vitais em segundos: abdômen, pescoço, artérias femorais e axilares, sempre buscando terminar o conflito com eficiência máxima. Postura relaxada e solta. Os praticantes não mantêm uma guarda tradicional de combate. A postura corporal é relaxada, com braços soltos e o corpo em constante movimento fluido, o que dá a impressão de que o praticante não está em prontidão. Essa aparente passividade serve para enganar o oponente, quebrar suas expectativas e esconder a real prontidão do ataque. Quando o golpe vem, ele explode com força e surpresa. Manipulação do espaço e controle de distância curta. O Piper foi desenvolvido para ambientes apertados, becos, banheiros, escadas, ônibus. O sistema favorece o combate em distância corpo a corpo, com golpes curtos e devastadores. O praticante sabe entrar, cortar e sair rapidamente, ou então grudar no oponente, cortando enquanto se move ao redor dele em padrões circulares ou angulados. Ghosting, uma técnica em que o praticante se move ao redor do oponente como um vulto, atacando de ângulos que não podem ser defendidos facilmente. Uso de mãos alternadas e ambidestria. O Piper treina o uso das duas mãos, seja para manipular a faca ou para usar uma mão para distrair enquanto a outra ataca. O sistema trabalha ambidestria total e trocas rápidas de lado. A troca de mãos confunde o oponente e permite que o ataque venha de ângulos inesperados. Em lutas reais, onde as mãos podem se ferir ou bloquear, essa capacidade é essencial. Ausência de forma padrão. Ao contrário de muitas artes marciais com formas ou padrões formais, o Piper é adaptável e caótico por natureza. Ele trabalha com princípios, não com técnicas fixas. Isso permite que o praticante improvise com liberdade, adaptando os movimentos ao ambiente, ao tipo de arma, ao oponente e às mudanças instantâneas no combate. O caos é o seu aliado. A fluidez e a imprevisibilidade são armas, e a rigidez é vista como uma fraqueza. Integração com elementos culturais locais. O Piper não se limita à técnica, ele carrega uma identidade cultural forte, refletindo as influências das ruas sul-africanas, incluindo linguagem corporal, códigos sociais das gangues e até o uso de música e batidas. Isso não só mantém a fidelidade à sua origem, como também torna o sistema mais natural para quem cresce nesse ambiente. O corpo já fala essa linguagem. Foco em ataques psicológicos e intimidação.
O Piper ensina o praticante a usar linguagem corporal, gestos e movimentações para assustar e dominar psicologicamente o oponente antes mesmo de atacar. Intimidar, desestabilizar e fazer com que o inimigo cometa erros por medo ou confusão. O combate é vencido antes da lâmina entrar em ação. Faca como extensão do corpo. A lâmina no Piper é tratada como uma continuação do corpo e do ritmo. Ela não é exibida com rigidez, mas dança junto com os movimentos, como se fosse parte da mão. Isso cria movimentos de ataque que são suaves por fora, mas devastadores por dentro, escondendo o momento do impacto e o trajeto do corte até o último instante. Esse foi o Piper Knife System, um sistema nascido do instinto de sobrevivência e que desafia tudo o que você acha que sabe sobre o combate com faca. Aqui no Mundo Marcial, a gente mostra a verdade por trás dos estilos do planeta. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e compartilha com quem vive e respira artes marciais. Nos vemos no próximo vídeo.